prótese peniana maleável ou inflável? A decisão entre elas é apenas uma questão de custo? Como nós sabemos, a prótese inflável ela possui um preço bastante elevado, aproximadamente 69 a 70 mil reais apenas a prótese. Já as próteses maleáveis, elas possuem um custo mais acessível, que ele gira em torno de 5 a 10 mil reais. Com isso, o paciente fica com a dúvida: se eu tenho condição de adquirir uma prótese inflável, eu devo sempre colocá-la? E essa é uma pergunta muito boa e muito boa de ser discutida entre nós médicos, porque nós temos pacientes ideais para um produto e ideais para o outro. Eu sou o Dr. Bruno, urologista e andrologista, especialista em implante de próteses penianas. E a ideia desse vídeo é discutir um pouco isso com vocês. A prótese peniana maleável, ela é um mecanismo caracterizado pela sua simplicidade. Basicamente, são duas hastes que elas vão no interior do pênis e elas deixam a estrutura peniana sempre da mesma forma. Então, o pênis não possui seu formato flácido e rígido como ele tinha anteriormente à doença que ocasionou a necessidade do implante da prótese. Dessa forma, uma das grandes desvantagens desse produto é sempre deixar um volume maior nos momentos de convívio social. Então, o paciente sempre vai ter uma dificuldade um pouco maior de acomodar e de ocultar o seu pênis nas suas atividades cotidianas. Contudo, no momento da relação sexual, essas próteses possuem uma efetividade bastante grande, porque elas entregam uma rigidez bastante elevada e com isso o paciente consegue ter uma penetração e um intercurso sexual de maneira bastante segura, gerando prazer para o paciente e também para a sua parceira. Do ponto de vista positivo dessa prótese, nós podemos citar também o seu baixo custo e a sua facilidade de uso. Alguns pacientes possuem distúrbios motores que podem dificultar o acionamento da prótese inflável e dessa forma a simplicidade de uso e de ativação da prótese maleável se apresenta como um outro fator positivo para a escolha dessa prótese. Quando nós falamos da prótese inflável, nós estamos falando daquilo que nós temos de mais tecnológico e desenvolvido nos implantes de prótese peniana. Esse produto possui um alto custo porque apenas duas próteses no âmbito mundial produzem esse produto e comercializam. Dessa forma, isso agrega um valor, junto à sua tecnologia, também a exclusividade desse produto. Ele consegue entregar para nós o estado de flacidez e de rigidez. Dessa forma, ele imita da melhor forma possível a fisiologia normal do homem. No cotidiano, no dia a dia, quando está tendo atividades laborais, trabalho, quando está tendo esportes ou momentos com a família, o paciente consegue deixar o pênis num estado flácido igual ao que ele tinha antes da necessidade da prótese. No momento da relação, ele vai ativar esse gatilho que ele fica dentro do escroto, lá na bolsa testicular, próximo dos testículos, e vai fazer com que o pênis fique ereto. E com isso ele vai atingir uma rigidez bastante satisfatória, ter um intercurso sexual normal e prazeroso, também para ele e para a parceira. Após o término da relação sexual, o homem pode desativar a prótese e ela retornará ao seu estado flácido. E dessa forma, ele conseguirá seguir da mesma forma que ele tinha antes da necessidade do implante. O estado de rigidez durante o ato sexual e de tumescência, que é o pênis amolecer após o término da relação. Por isso, eu saliento para todo paciente que é muito importante discutir os prós e contras de cada prótese. Fazendo uma analogia, não adianta nós termos uma Ferrari na garagem e nós não podemos utilizá-la. Nós não temos carteira de habilitação, nós não temos expertise para manuseá-la. Essa analogia, ela funciona muito bem para os pacientes que possuem, por exemplo, uma doença neurológica, um déficit neurológico, como um AVC, um acidente vascular cerebral. Esses pacientes, eles podem perder o movimento de pinça da sua mão dominante. E esse movimento, ele é primordial para que haja a ativação da prótese. E nesse cenário, este não vai ser um bom implante para esse paciente. A simplicidade da prótese maleável, ela vai ser o principal mecanismo que vai nos direcionar para o uso dela. Então é muito importante entender que existem cenários para cada paciente e para cada prótese. E com isso, uma consulta com um especialista, ela se torna primordial para que nós tomemos a decisão correta diante de qual implante vai ser o mais adequado. Eu sou Bruno von Millen, urologista e andrologista. Se você gostou do conteúdo ou está precisando de assistência com esse problema, entre em contato e agende uma consulta.